Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de uma das três instituições romanas que têm há séculos sabotado a vida nacional e degradado o caráter moral do povo português. Hoje vamos falar da Igreja Católica Apostólica Romana de rito latino. A Igreja Católica de Rito Latino é uma organização estrangeira de cariz colonialista a operar em solo pátrio, Portugal. Embora seja operada por nacionais, ela é uma organização que deve lealdade a outro país, o Vaticano. Vamos então analisar algumas das suas estratégias de controle psicológico sobre as populações. Como todos sabemos, esta é das organizações mais criminosas que já alguma vez existiram, não só por aquilo que fizeram durante a Idade Média, como também num passado recente, dando apoio a tudo que era regimes fascistas que recorriam à tortura e assassinatos, como aconteceu durante o Estado Novo em Portugal ou então, por exemplo, nos países da América Latina. Ainda hoje, os nossos políticos, ao contrário do que diz a Constituição da República, utilizam a Igreja Católica para legitimarem a sua autoridade, pondo o povo português de lado. Como é que eles fazem isto? Muito fácil, colocando a Igreja Católica no protocolo de Estado e criando uma capelania militar para controle psicológico dos militares e dos polícias. Outra das suas estratégias é o uso de uma doutrina que vangloria as pessoas medíocres e aquelas sem caráter. Bem-abençoados sejam os pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus. Ou seja, aos olhos de Deus, aqueles que não pensam pela sua própria cabeça e precisam de terceiros para os orientarem na vida é que são as pessoas verdadeiramente importantes. Desta forma, glorificam os pobres e os preguiçosos mentais. Todos os anos, o Papa se curva perante criminosos detidos e arrependidos. Também, sempre que visita uma das suas colónias, dá ordens a esse governo para cancelar tudo o que são multas nos últimos 2 meses. Desta forma, o imperador romano glorifica os irresponsáveis e os bandidos. Outro raciocínio incutido é o do arrependimento e do perdão. Ou seja, as pessoas, quando lhes dá jeito, fazem as petifarias que querem e depois, se forem apanhadas, arrependem-se e são perdoadas, ganhando um lugar no céu. Que melhor forma de glorificar os irresponsáveis, os oportunistas e os abusadores? Até bem pouco tempo, em Portugal, as missas eram rezadas em latim. Desta forma, evitavam que as pessoas começassem a pensar. Assim, mostravam a sua superioridade relativamente aos leigos. Constituíam-se como intermediários a quem as pessoas tinham que pagar para chegarem a Deus. Que bela forma de criar pessoas dependentes e preguiçosos mentais. Outra estratégia é o financiamento encoberto através do Estado português. Como? Criando IPSS que depois recebem dinheiro de apoio do Estado e que ninguém sabe de que forma é realmente utilizado. Outra técnica é a exploração do vício do jogo através da Santa Casa da Misericórdia, tudo com a desculpa de que é para ajudar os pobres. Mas há mais. Outra forma é inculcar na mente das pessoas que a vida é um dever ao serviço do poder e não um direito do indivíduo. Como resultado, os dois mecanismos de afirmação do direito à vida, nomeadamente a morte assistida e a eutanásia, ficam proibidos. No entanto, se for para morrer ou matar ao serviço do poder, já não há problema nenhum, como numa guerra ou então em termos de repressão policial. Para tal, existe sempre presente um capelão para dar a sua anuência ou para perdoar as atrocidades. Passemos agora à penúltima estratégia. Está quase a acabar. Através da história do julgamento de Cristo, mostram às pessoas que enfrentar o poder é o maior dos crimes. Quem o fizer terá o próprio povo contra si. O povo escolheu salvar Barrabás e não Cristo. Com esta história, as pessoas acovardam-se perante os abusos do poder e depois não hesitam em trair aqueles que têm a coragem de o fazer. A última estratégia consiste em impedir o acesso das mulheres ao poder. Elas apenas existem para dar apoio a uma sociedade patriarcal. Com este mecanismo criam-se mulheres dependentes, remetendo-as para o isolamento do lar,
de forma a estas garantirem herdeiros legítimos aos maridos para estes poderem transmitir a sua propriedade privada. No entanto, a maior estratégia de controle psicológico dos seres humanos é a mesma utilizada para com os animais. Lembram-se daquelas imagens muitas vezes partilhadas nas redes sociais de cães e gatos que aparecem como amigos? Durante os primeiros meses de vida dos cães e dos gatos, eles têm um período crítico no seu desenvolvimento que, caso sejam colocados em contacto uns com os outros, ou até mesmo com os seres humanos, eles passam o resto das suas vidas a pensarem que são da mesma espécie. Este processo psicológico chama-se imprinting ou cunhagem. Também os seres humanos têm um período crítico. Caso sejam expostos à violência ou ao medo da morte durante esse período, ficam afetados para o resto da vida. Pois é, isto é a forma que ainda hoje as nossas elites salazaristas utilizam para domesticar os portugueses. As crianças ficam com o seu desenvolvimento emocional e moral interrompidos. Crescem, mas mantêm-se no estágio de desenvolvimento moral que tinham dos 3 aos 7 anos de idade, muitos para toda a vida, chamado orientação para a obediência e fuga ao castigo. As pessoas adquirem uma atitude oportunista, não sentem que pertençam à sociedade, apenas se adaptam, obedecendo à autoridade, evitando possíveis punições. Expor as crianças entre os 3 e os 7 anos de idade ao medo da morte e à violência afeta-lhes o desenvolvimento. A partir daqui passam o resto da vida a precisar de acreditar em Deus, apenas porque precisam de acreditar em algo que lhes substitua a figura dos pais. Daqui que se conclui que enviar uma criança para a catequese constitui um crime grave contra as liberdades individuais. Da mesma forma, impor uma religião a uma criança que ainda não tem condições de maturidade para fazer escolhas de uma forma livre e consciente constitui uma violação do princípio da liberdade de culto religioso consignado na nossa Constituição da República. Muito obrigado por nos ter acompanhado em mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se quiser continuar a acompanhar a minha campanha política para as presidenciais, visite-me em eduardobaptistapresidente.com ou então nas redes sociais. Muito obrigado.